Graça e paz, meus irmãos, é um prazer imenso estar com você em mais um podcast teológico. Com a graça de Deus, nós estamos aí para podermos bater mais um papo sobre alguns assuntos importantes que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Enquanto isso, eu peço a você que convide outras pessoas para participar, possa compartilhar no seu Facebook, possa compartilhar o link no YouTube, para que mais pessoas possam ouvir e aprender daquilo que nós queremos compartilhar. Você vai contribuir com a exposição da palavra de Deus, de esclarecimento sobre assuntos que são importantes. E hoje eu não estou só, estou com dois convidados especiais, obviamente não são convidados, né, já fazem parte do podcast. Eu vou colocar aqui na tela o Adão e a Juliana. Boa noite para vocês. Pastor. Agora pode falar, pode falar. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que estão aí participando desse podcast hoje. E obrigado pelo especial, né? No caso seria a Juliana, né? Mas a gente acaba estendendo a você também. Brincadeira. Pode falar, Ju. O Adão se acha. Então, sem muito esforço, né? Ele já se acha, né? Sem muito esforço. Joia, muito bem. Parece que estou vendo uma coisa diferente aí na sua mesa. Olha só, uma caneca, né? Uma caneca do podcast teológico, isso aí, do Instituto também, muito bem. Muito chique. Isso aí, personalizado aí. O Adão ainda não chegou nesse nível ainda, né? Então a gente acaba... Mas um dia você chega lá, Adão, com certeza, quem sabe, né? Você vai um dia ser contemplado com a caneca dessa aí, né? Eu estou sentindo que ele ficou com inveja, viu, pastor? Eu também senti isso, que infelizmente, né, faz parte da natureza, né? Nossa caída aí, no velho homem ainda. E o som ainda tá bom aqui? O som tá legal, Ju? Tá ótimo, pastor. Muito bom, então tá joia. Pode falar, Ju, estava cortando você. Ainda mais de Adão, né? Na verdade, toda a maldade que existe no mundo, os problemas, é por causa do Adão, né? Então, exatamente aí. Então, o culpado é ele. Então, fazer o quê, né, Adão? Eu pus a instituto aqui para ver se eu ganho um pouquinho mais de moral, ó. Não, é verdade. Você está com a camisa muito bonita aí, viu? Então, você se redimiu agora aí. E aí, Juta, já temos participações aí, ó? Tem sim, pastor. O Alvar já está aqui participando, colocou boa noite a todos os irmãos. E do YouTube que o senhor coloca na tela aí, eu não vou conseguir ler. Sim. Então tá bom, não coloquei aqui do Alvar que já foi lido. Vou colocar aqui do Marcos. Boa noite, pastor, irmãos. Deus seja louvado. Então, um abraço aí para o nosso irmão Marcos e também nosso irmão Alvar. Os irmãos aí vão compartilhando para que outras pessoas possam participar. Para mim, aparece aqui que a nossa irmã Leonice também está assistindo, a Erci, o Danilo Eduardo, o Osmar Lins, estão todos aí participando aí. Um grande abraço. O Osmar Lins, o Adão, é o da rádio lá? Isso, um grande abraço para ele, é voz de locutor, né? Manda aí fazer umas vinhetas para nós aí, né? Lá de Bezerros, Pernambuco. Esse é um abraço aí para o nosso irmão Osmar Lins, Deus abençoe grandemente aí. Lá de Bezerros, muito bom tê-lo participando aí conosco aí. Hoje tem sorteio hoje? Hoje tem, pastor. Para os irmãos que não são de Limeira, hoje nós vamos estar sorteando esse livro do pastor Sammy Anderson. Estou pensando no pastor Rony. O título do livro é O que você faz no domingo? Então, quem não é de Limeira, a gente vai sortear esse livro hoje. Agora, quem é de Limeira está concorrendo a 1 quilo de linguiça de rúcula com queijo, lá do Açougue Teixeira, linguiça artesanal. Muito bem, essa linguiça é boa mesmo, viu? Posso dizer. Já comeu dela, já, vocês dois? Algumas delícia, vezes. Né? Muito Algumas bom. Vezes, né? A gente não tem do seu Marcos. Ele é excelente, a equipe ali toda ali. Então, você está concorrendo aí a 1 quilo de linguiças. Você que mora em Limeira, né? Você está concorrendo aí a esse quilo de linguiça. Aos irmãos que moram fora de Limeira, estão concorrendo
ao livro do reverendo Sammy Anderson, aí o que você faz no domingo, né? É isso, né? É, o que você faz no domingo. Então, um assunto bem interessante, muito importante para nós, né? Sobre a questão da guarda do domingo, sobre nos preparar para adorar ao Senhor, e nós sabemos muito bem que esse é um assunto muito importante. No último podcast, eu entrevistei o reverendo Wellerson sobre culto, e ele, na verdade, né, eu apenas fiz o papel de entrevistador, para que ele pudesse explicar e falar teologicamente sobre a questão do culto. Então, esse livro do reverendo Sammy, ele vai contribuir, vai complementar, vai ajudar você a entender ainda mais sobre esse assunto. Tem mais participações aqui, vou colocar para você na tela, Ju. Tem da Elizabeth Carvalho, a Beth, que é aluna aqui do Instituto Presencial, ela colocou boa noite, irmãos. E também a nossa irmã Erci Pinho escreveu boa noite, pastor Adão e Juliana Fernandes. Deus os abençoe. Também é aluna do Instituto Presencial. Isso, tem aqui também, ó, mais participações. O Márcio Braz. No Facebook? Isso, uma boa noite aos irmãos. Aqui também a dona Leonice também, boa noite, pastor, irmão, Adão e Ju. Um abraço, então, aí para os nossos irmãos que estão participando. Lembrando a você que, enquanto você participa, você concorre à linguiça, né, do açougue Teixeira, e é uma linguiça sem química, uma linguiça artesanal. Eu acho que posso falar assim, né, artesanal. Isso. É uma delícia, muito gostosa mesmo. E você que mora fora de Limeira concorre ao livro do pastor Sammy Anderson. Então, tá aí. Deixa o seu nome, o seu comentário aí, na medida do possível, a gente vai colocando aqui. Hoje o assunto a gente, cada semana, como eu já expliquei para os irmãos, a cada semana a gente tem falado assuntos diferentes, estruturas diferentes do programa, na intenção de edificar a sua vida, trazendo assuntos que sejam realmente importantes para a sua caminhada cristã. Então, tem semana que eu entrevisto um convidado, tem semana que é o 3 em 1, que é eu, o pastor Rony, né, e o pastor Marcos, e a gente faz um bate-papo aí, 3 em 1, usando aí o programa Pingo, no Jovem Pan, na verdade, né, tem esse 3 em 1 aí, só que não tem nenhum esquerdista entre nós, né, então, de fato, são 3 reformados. E tem semana em que eu faço esse podcast junto com o Adão e com a Juliana, onde eu trago algum assunto que julgo ser importante para o momento, para a gente poder falar. E o assunto de hoje é sobre a linguagem neutra ou não bilária. Então, essa linguagem aí que estão tentando, na verdade, colocar nas escolas, colocar nas universidades, mudar a nossa maneira de falar sob o pretexto de inclusão social. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, embora possa parecer para você algo sem muita importância, mas eu pretendo mostrar a você que, na verdade, é um assunto muito importante e que existem outras coisas por trás disso. Existem coisas muito mais sérias que têm sido desenvolvidas há muito tempo e que isso, na verdade, é apenas um aspecto de um todo. E aí a gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu quero ler um texto que está em Romanos, capítulo 13, a partir do verso 11 até o versículo 14. Romanos, capítulo 13, do verso 11 ao verso 14. Se você tiver aí na sua casa com a Bíblia, no celular ou impressa e com facilidade de abrir aí, seria importante para você acompanhar aí a leitura do texto. Eu vou pedir a Ju para ler o texto para nós, Ju, tá fácil aí para ler? Tá. Romanos capítulo 13, verso 11 ao verso 14.
E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Está sem áudio. Sem áudio, pastor. Aí, voltei. Agora sim, né? Agora estou com áudio. Então, antes de entrar propriamente no texto que a Ju leu, eu gostaria de apenas introduzir algumas coisas para que os irmãos pudessem pensar. Já há muito tempo que eu venho me angustiando com a ignorância da igreja em relação aos desafios que estão diante dela. Eu luto contra algumas ideologias, não por questões políticas partidárias, muito antes de Bolsonaro, ou de ser conhecido, ou ser presidente. Aliás, na verdade, eu combato isso desde 2009. Então, já faz bastante tempo. Eu nem sabia quem era Bolsonaro. Então, eu não sou bolsonarista, eu não sou de direita, e eu não sou de direita por quê? Porque nós entendemos, nós reformados, que qualquer ideologia política ela não pode tomar o lugar do evangelho. Ela não pode ser um ideal para a humanidade, uma redenção para a humanidade ou para o pensamento, para a cultura da humanidade. Apenas o evangelho pode restaurar o homem. Somente o evangelho pode restaurar as pessoas de modo que crie, através da igreja, uma nova humanidade. Então, quando eu falo que eu sou contra a esquerda, eu não estou dizendo que eu sou de direita, e muito menos bolsonarista. Eu estou só colocando isso de início já, porque está muito massificado em nesse momento que o país está passando. Mas eu combato a esquerda, por quê? Porque a esquerda é uma ideologia completamente anticristã. Se você estudar um pouquinho sobre ela, você vai ver que ela matou muito mais do que o nazismo e o fascismo juntos. Nós não podemos e não defendemos de modo algum, obviamente, né? O nazismo foi algo absurdo e algo terrível na humanidade, mas o comunismo conseguiu e consegue fazer muito mais vítimas e ser muito pior do que o nazismo. Porém, o comunismo é defendido nas universidades, é defendido pela grande mídia, é defendido por alguns intelectuais, e isso tem levado muitos crentes, de forma ignorante, a achar que o comunismo tem alguma coisa a ver com o cristianismo. E o comunismo tem várias vertentes, várias subdivisões, e dentre elas existe o feminismo, existe outras áreas aí que atuam grandemente contra a nossa fé. E essa questão da linguagem neutra faz parte desse projeto maior, faz parte dessa luta contra os princípios judaicos cristãos. E de tal maneira que a intenção que está por trás de tudo isso é fazer com que as nossas crianças sejam moldadas por esse pensamento. E que quando elas estiverem na nossa idade hoje, elas aceitem tranquilamente os pensamentos anticristãos. Então, é algo muito mais sério. E o que me angustia não é os avanços do inimigo contra a nossa fé, até porque isso já está na Escritura como sendo algo certo. Mas o que me angustia é a ignorância de muitos crentes, de não entenderem a gravidade disso. O apóstolo Paulo, nesse texto que a Juliana leu, de Romanos capítulo 13, ele fala:
e digo a vós outros que conheceis o tempo. Conhecer o tempo é interpretar as épocas de acordo com a Escritura. É compreender cada momento, cada fase da humanidade dentro do plano redentor de Deus e dentro daquilo que a Escritura nos revela. De tal maneira que, se nós olharmos para a história sem olharmos de fato para a Escritura, nós não teremos condições de interpretar adequadamente. Paulo chama a atenção para isso. E ele fala, olha, vocês que conhecem o tempo, ou seja, conhecem por meio da Escritura, já é hora de vocês despertarem do sono. A igreja precisa despertar do sono. A igreja precisa entender que ela está numa batalha espiritual. Não é simplesmente pensamentos soltos por aí. Não são coisas que nós podemos viver de forma neutra. Nós precisamos nos posicionar. E quando eu digo posicionar, não estou dizendo aqui posicionar a favor de determinado candidato ou não. Mas eu estou falando de posicionar contra pensamentos anticristãos. Então, eu introduzo dizendo isso porque Paulo fala mais adiante que vai alta a noite, né, e vem chegando o dia, vai alta a noite. O que Paulo está dizendo isso? Ele está usando a ideia quanto a noite vai chegando e vai intensificando, depois vem o dia em seguida, começa o dia. Então, a ideia que Paulo está trazendo aqui é, quanto mais intensa as oposições à nossa fé, quanto mais difícil estiver, como a mulher com dores de parto, ele mesmo usa esse exemplo também no capítulo 8, quanto mais intenso isso for, mais próximo está o dia do Senhor vir. Então, você poderia dizer, não, pastor, então não há o que fazer, né? As coisas vão piorar mesmo. É verdade, e é verdade isso. Só que o fato de eu ter a certeza de que as coisas vão piorar não significa que eu devo me acomodar a elas. O que eu devo fazer, embora eu saiba que as coisas vão piorar, eu não sei se é na minha geração. Eu não sei se é na geração do meu filho que isso vai acontecer, ou dos meus netos, e assim por diante. O que eu sei é que, na minha geração, eu sou chamado por Deus a ser fiel e a não me conformar com este século, como Paulo diz também nesta carta, no capítulo 12. Eu não posso me conformar com esse tempo. Eu não posso aceitar as coisas como sendo normais. Então, não é que eu tenho que fazer alguma coisa que, pela minha força, eu vou mudar a realidade. Aquilo que Deus decretou na eternidade vai acontecer. Mas Deus decretou meios também para que as coisas aconteçam. Então, o que me cabe fazer é o que a Escritura me revela. E o que a Escritura me revela? Que eu seja achado fiel, que eu lute contra, que eu batalhe pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, a igreja não pode simplesmente ficar calada diante de tantos ataques morais, éticos, contra a nossa fé, querendo sequestrar a mente e o coração dos nossos filhos, sejam eles crianças, adolescentes ou jovens. Há muitos pais cristãos que estão acomodados a tudo isso e estão permitindo que estas coisas absurdas aconteçam dentro da sua própria casa. Não há nenhuma preocupação em olhar o que seus filhos estão vendo, com quem eles estão conversando, o que eles estão aprendendo na escola, se é realmente matéria ou se é doutrinação. Isso está acontecendo em todo momento. Então, eu introduzo a minha fala, embora longa, né, aqui, para tentar despertar em você o que Paulo diz, para já é hora de despertar, esta urgência de reagir a estas coisas todas. Mas agora eu vou dar o espaço aqui para Juliana e o Adão, né? Quiserem comentar alguma coisa, tem participações aí também, né? Tem, pastor. Tem participação da nossa irmã Lola, a Aurora dos Reis, ela colocou boa noite a todos. Boa noite, Lola, obrigada por estar aí na audiência. Toda quinta ela falou que fica lá esperando começar para ela participar. E também o Eliakim Oliveira, ele escreveu:
Boa noite a todos os irmãos. Hoje ainda dá para ouvir vocês. Estamos juntos. Obrigada também, irmão, pela participação. E o Marcos Cordaço escreveu ótima noite. Então, um abraço aí para nossa irmã Lola, muito querida, né? Sempre participando. O nosso irmão também, ele é aqui, também sempre atuante, sempre participando do nosso podcast. O Marcos Cordaço é um grande amigo aí, é um policial, é da 5ª Companhia, é uma pessoa muito querida. Aliás, o Cordaço, ele é um especialista em trânsito e tal, leis de trânsito, e eu sempre tenho dúvida, eu pergunto para ele. Então, em uma hora eu vou marcar uma entrevista com ele aí, num outro momento, para falar sobre isso, sobre a polícia, né? Não no podcast propriamente, mas em outro momento aí, para esclarecer as pessoas. Até vou abrir um parênteses aqui para os irmãos que estão nos assistindo, até vamos dizer, uma função social aqui. Eu tive o prazer ontem de ir até o Copom, onde fica lá o atendimento do 190, quando você liga para a polícia, no 190, vai lá para o Copom em Piracicaba, no caso aqui da região de Limeira, e é interessante, porque eles atendem mais de 50, são 52 municípios, só esse Copom de Piracicaba. E eu fiquei impressionado com a tecnologia, com a eficiência deles, como que eles trabalham, é fantástico. E aí eu quero só deixar uma observação aqui para você, 2 coisas só, porque eu acho que é importante eu informá-los. Primeira coisa, quando você liga no 190, eu tinha essa ideia, inclusive eu fiz a pergunta para o coronel lá na hora, e fui esclarecido sobre isso, então eu quero compartilhar com você aquilo que me esclareceu. Quando você liga no 190, qual que é a ideia que você tem? Que a polícia, eles vão passar para a viatura apenas depois que você terminar a sua chamada, né, com 190. Mas isso não é verdade. Enquanto você está falando com eles, eles vão preenchendo, eu vi lá o sistema, eles vão preenchendo o sistema, o próprio sistema vai já mandando informações, por exemplo, se não está tendo um assalto e a pessoa precisa de socorro, o sistema já vai mandando para o SAMU, ou bombeiro que precisar, já vai fazendo automático. Então, o policial vai preenchendo lá, vai no sistema e já vai mandando, e o outro departamento já vai encaminhando para a viatura. Então, pode ser que você está falando aqui que o policial está chegando à viatura. Por quê? Porque o sistema já está fazendo isso. Então, não tem aquela ideia de que você... eles ficam perguntando demais, até responder tudo, já aconteceu a tragédia e tal. Não, enquanto você está dando informações, eles estão passando para a viatura. E aí as viaturas já estão sendo acionadas e é o próprio sistema que faz isso, já vai mandando, e aí tem as equipes que ficam supervisionando tudo isso aí. Eu achei isso fantástico, porque esclarece muita coisa. Outra coisa, e eu termino essa parte de contribuição nessa área, né? Que é outro assunto. 30% das ligações no 190 são trotes. Imagine só, 30% das ligações são trotes, mas outros 30% são de informações que as pessoas ficam perguntando para a polícia, e apenas 40% são de coisas realmente necessárias para a polícia. Então, veja que ainda há pessoas atrapalhando o processo todo, e ainda eles conseguem ser tão eficientes. Então, aí, parabéns à Polícia Militar do Estado de São Paulo e às demais polícias também. Não sei se está aparecendo para você, Ju, mas tem aqui também o Rodrigo, né? Está participando aqui. Um grande abraço. Deixa eu colocar o seu áudio aqui de novo. Tá o Rodrigo, colocou Rodrigo Santos Bruna, colocou boa noite a todos. O William Oliveira escreveu boa noite, amados, que Deus abençoe. Também apareceu para mim que o Gerson Dias está lá assistindo o podcast. Um abração aí para o Gerson. Ele escreveu graça e paz, boa noite a todos. Aí o Gerson Dias comentou, né? A Lazinha escreveu: Lázara está assistindo, que Deus abençoe os irmãos, abraço a todos. Eu acho que é a Lazinha que está assistindo pelo Face do Gerson aí, ela falou que ia assistir. Um abraço para o Gerson e para a Lázara. Aqui também o João Marques, né? Está aparecendo, graça e paz, boa noite a todos. Um grande abraço aos irmãos. A Beth está aqui comentando, né? O diabo não está de brincadeira, está atacando em todas as áreas para destruir a família. De fato, é isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre a linguagem neutra aí.
e daqui a pouquinho, então, você continua participando aí, compartilhando e também concorrendo à linguiça, você que é 1 quilo de linguiça pura, né, bem feita, sem química, de ótima qualidade, deliciosa, você que mora em Limeira, do açougue Teixeira, e você que mora fora de Limeira, você estará concorrendo também ao livro do Sammy Anderson, O que você faz no domingo, um livro excelente do nosso querido irmão pastor Sammy Anderson. Mas vamos lá. Quando se fala em linguagem neutra, não binário, o que está por trás disso? Primeira coisa, nós temos que entender um pouquinho do histórico disso. Essa questão de mudança de pronomes aí, para não ser só masculino e femininos, essa questão aí, amigues, né, todes, essa coisa toda ridícula, né, na verdade, não tem outra palavra para uma coisa dessa. Essa ideia de termos neutros aí, isso já vem sendo imposto, segundo até uma pesquisa que a Juliana fez, mandou para mim, né, para contribuir aí, desde 1960 na Suécia. O grupo LGBT lá começou a fazer isso com um movimento feminista, tentando impor na Suécia desde 1960. E aí eles começaram a colocar isso na população. Porém, em 2012, foi feito um levantamento na Suécia, na Academia Sueca, e descobriu que apenas 12% da população usava essa linguagem neutra e o restante não aderiu a isso, graças a Deus. Porque ela é impraticável. Ela não dá para usá-la para conjugar verbo, para se comunicar, e há vários outros problemas nesse sentido. Outras coisas que acontecem com essa defesa dessa linguagem neutra é que isso vai excluir automaticamente os cegos, que vão ter extremamente dificuldade de ler com essas idiotices linguísticas que estão querendo criar. Vai excluir os dilexos também, que vão ter dificuldades com isso. Vão excluir os autistas também, porque eles também terão dificuldades com isso. Ou seja, essa argumentação que eles usam, que é sempre a mesma que a esquerda utiliza, de inclusão social, eles querem incluir apenas o grupo deles, aquilo que eles acreditam ser selecionados, os eleitos deles. Mas outros grupos nunca são defendidos. Vocês podem ver que a esquerda nunca defende paralíticos, não defende idosos, não defende cegos, não defendem pessoas autistas e assim por diante, pessoas com outros problemas que precisam de atenção. Já viu algum movimento da esquerda lutando para que tenha acesso melhores para os cadeirantes, por exemplo? Você nunca vai ver isso. Você não vai ver eles defendendo coisas que realmente envolvam outras minorias, mas eles selecionam aquelas minorias que eles julgam ser os melhores e os mais importantes, e eles colocam isso como sendo algo extremamente fundamental a ser defendido. A Academia de Letras da França, que é tão aberta, né, tão progressista, tão da esquerda, a Academia de Letras da França disse o seguinte acerca da linguagem neutra: essas armadilhas artificiais são inoportunas e atrapalham os esforços dos alunos com deficiência mental admitidos no âmbito do serviço público. Veja, a Academia de Letras da França já disse que essas armadilhas artificiais inoportunas atrapalham pessoas com deficiências mentais e o serviço público. Ela também disse, a Academia de Letras da França, disse, ao defenderem a reforma imediata e abrangente da grafia, os promotores da escrita inclusiva, que são esses que defendem a linguagem neutra, vou ler novamente. Ao defenderem a reforma imediata e abrangente da grafia, os promotores da escrita inclusiva violam os ritmos do desenvolvimento da linguagem
de acordo com uma injunção brutal, arbitrária e descoordenada que ignora a ecologia do verbo. Veja, isso é a Academia de Leis da França. A França, que é tão aberta aos movimentos da esquerda, faz aqui, coloca adjetivos bem interessantes, combatendo o pensamento de que essa linguagem neutra traz algum tipo de benefício à linguagem. O que eles estão dizendo, em outras palavras, é que esta linguagem vai destruir a língua francesa, assim como também destruiria a língua portuguesa. Mas vamos pensar um pouquinho só, por que na língua portuguesa não tem pronomes neutros? Primeira coisa, a nossa língua vem do latim. No latim tinha masculino, feminino e neutro. No entanto, quando passado para a nossa língua, houve adaptações naturais. Os irmãos que trabalham um pouco com línguas entendem perfeitamente que existe dificuldades quando você pega uma língua e passa ela para outra língua. Então, são feitas adaptações nesse sentido. Então, quando o latim passou para o português e surgiu a nossa língua, então algumas adaptações foram feitas, e dentre elas, o neutro desapareceu. Então, o masculino assumiu esse papel. Quando você entra num lugar e há homens e mulheres, você fala o quê? Boa noite a todos. Né? E todos entendem que você está dizendo de uma forma neutra. Você está dando boa noite aos homens e boa noite às mulheres. Mas alguém que defende a linguagem neutra vai dizer boa noite a todos. Por quê? Porque eles acham que é preciso criar esse tratamento neutro para que pessoas que não se identificam com nenhum tipo de gênero, elas se possam sentir mais aceitas, mais aprovadas e ter para com elas um tratamento. Porque se tiver apenas todas ou todos, então elas estão excluídas, porque todas são as mulheres e todos são os homens no pensamento deles. Mas na nossa língua não tem isso. Na nossa língua, quando se fala todos, você está falando todos, incluindo homens e mulheres, dependendo do ambiente que você está. Então, por exemplo, quando eu vou levar uma devocional à Polícia Militar pelo projeto PMs de Cristo, chego lá, tem uma equipe, tem homens, a maioria homens, e tem policiais, mulheres. E eu falo boa noite a todos. E todos entendem perfeitamente que eu estou também cumprimentando a policial. Então, não há nenhuma dificuldade, a nossa língua já tem o pronome neutro já praticado através dessa forma. Então, hoje, tem sido falado, e você que está assistindo aí, já deve ter ouvido essa defesa de que você deve falar amigue, amigues, querides, amigues. É até difícil de pronunciar, né? Todes, parece Todd, né? Todes. Quando for falar, não sei como é que seria para torcedores de times, né? São Paulinos, São Paulides, Corinthians, nem sei como é que seria. É um absurdo, é uma aberração intelectual. Não há nenhuma argumentação científica, intelectual, linguística para isso. Agora, uma coisa importante para a gente entender: toda língua carrega em si uma cultura, carrega em si. Quando você pega, por exemplo, a língua hebraica, vou usar na minha área, né, que é a teologia, o Antigo Testamento escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego. Quando você pega o hebraico, que é do lado oriental do mundo, o hebraico ele é bem seco, assim, é bem prático. Ele quase não tem tempos verbais, por exemplo, ele não tem, como tem na nossa língua. O verbo é uma ação
completa ou incompleta, e dentro do contexto você vai saber se ele está indicando algo futuro ou algo passado. Então, é muito diferente. Por quê? Porque tem a ver com o próprio povo daquela língua. Quando você pega o grego, já é mais parecido com a nossa língua, já influenciou a formação da nossa língua. Já tem mais questões gramaticais, tem mais outras questões mais complexas de ações verbais. Então, como que você vai pegar esses pronomes ridículos que estão criando e colocar para conjugar verbos? Vou até deixar o Adão falar aqui, né, Adão? Adão, você já imaginou usar esses pronomes para conjugação verbal? Quer complicar a língua portuguesa. Eu vi até hoje, eu estava vendo um exemplo que um rapaz deu num vídeo. Vamos lá, falar assim, a Juliana e o Adão. Aí o A vai trocar por E, porque a Juliana é feminino, vai ficar por E para neutra. E o Adão vai ficar E também. Onde está a complicação? A própria moça que defende essa linguagem falou, então, E o Adão vai ficar E Adão. Por isso que o E neutro tem que ter um acento agudo para diferenciar o E do E. Então, o E tem que ter do E. Então, E Juliane e Adão. Olha que confusão danada. Não, é um absurdo. Não, vocês querem criar uma linguagem deles? Faça como os caras que faz pichação aí, ó. Faz os códigos deles. E eles que se comuniquem com todos, amigos, o que eles quiserem. Agora, querer impor para nós isso, querer impor para os nossos filhos, querer impor nas escolas isso como uma linguagem moderna, uma linguagem... Porque, olha, o que realmente está por trás, irmãos, é que a ideia de que tudo que é novo é melhor do que o passado. Essa é uma ideia progressista, ateísta, né, e que despreza a história, despreza a cultura, despreza os nossos antepassados, e entendendo que eles não eram conhecedores e tão desenvolvidos intelectualmente como nós, e é um absurdo, né? Uma coisa ridícula. Eu estava vendo um pouquinho da história do Brasil, né? As várias mentiras que já foram contadas a nós, e eu faço propaganda gratuita aqui para o Brasil Paralelo. Você que nunca assistiu, né, Ju? Brasil Paralelo, entra lá no YouTube, você quer saber a verdade sobre a história do Brasil, que nunca foi contada para você, porque justamente por isso, por desprezar a história, fake news, né, que foram implantados nos livros de história. Assista o Brasil Paralelo lá, A Cruz e a Espada, muito boa. E aí, Dom Pedro II, por exemplo, falava 12 línguas. O cara falava 12 línguas. Isso é um exemplo. Machado de Assis, José Bonifácio, eram pessoas de um intelecto extraordinário, de uma cultura fantástica. Aí vem esses todes aí, dizendo que eles são os entendidos, os intelectuais, né? Os capazes de entender as coisas adequadamente. Então, isso é uma tentativa de fazer com que você se torne cada vez mais ignorante acerca da história. E aí tem 3 coisas importantes da estratégia da esquerda. Primeira coisa, eles dominam a estratégia. A primeira estratégia é dominar a maneira de nós falarmos. Então, se dominar a maneira como nós falamos, eles vão para o segundo estágio, que é dominar a forma como nós pensamos. Veja, se eu concordar que falar todes é o correto, conforme eles defendem, e começar a falar e a tratar assim, achando que não tem nada a ver, o que isso vai acontecer comigo? Automaticamente, eu vou pensar como eles. Eu vou pensar que isso é o correto, que isso é um progresso da língua, que isso é uma evolução da língua, e que, na verdade, quem pensa o contrário disso é uma pessoa equivocada, ignorante, uma pessoa que vive no retrocesso. Então, se eu começo a falar, eu começo a pensar como eles. E depois, o terceiro passo, eu começo a agir como eles. Então, veja, eu começo a falar como eles, começo a pensar como eles depois,
e depois eu começo a agir como eles. E aí, de repente, eu começo a maltratar os cristãos que discordam, eu começo a xingar as pessoas que pensam o contrário, eu começo a concordar, imagine com um governo de esquerda que começa a implantar coisas contra quem eles consideram reducionistas, né? Começam a fazer essas coisas e eu começo a defender essas leis, começo a defender isso. Aí é exatamente o que Hitler fez. Começa a fazer isso, as pessoas começam a aceitar como sendo totalmente normal. É isso que a igreja não entendeu ainda. Não poucos crentes têm entendido a gravidade destas coisas. Mas até aqui, Ju e Adão, se quiserem comentar alguma coisa, podem falar. Pastor, sobre o levantamento lá em 2012 da Suécia, é 0,012, então é menos de 1% ainda. Então, assim, é praticamente ninguém. Então é lá. 0,012, né? Menos de 1%, né? Isso ali. Nem 1,5%. Que não adotaram esse linguajar. E tem uma palestra do pastor Mauro Meister, que é muito interessante, chama Brasil. O slogan do governo anterior era Brasil, Pátria Educadora, né? E ele coloca Babilônia, Pátria Educadora, porque ele falou que eles fizeram o quê? Levou os intelectuais lá de Israel, que Daniel estava no meio, e a primeira tática era o quê? Mudar o idioma deles. Mudou o idioma, ensina nova cultura, muda o nome, você matou a raiz de um povo, né? Então é isso que eu vejo que eles querem fazer. Não há nada novo debaixo do céu, né? Muito bem colocado aí, Ju. Aí você que quer assistir, o Dr. Mauro Meister expondo isso aí. Exatamente, a cultura babilônica fez isso. E é por isso que os babilônicos são citados em Apocalipse, porque o Império Babilônico ele serviu como um tipo do governo do anticristo. Não é que vai ter uma Babilônia nova, coisa desse tipo, mas a estratégia que a Ju comentou agora, usada pelos babilônicos, de influenciar a cultura, de impor uma língua e uma cultura juntamente com esta nova maneira de falar, como o Dr. Mauro Meister expôs, né, citado pela Ju aqui, será a estratégia do governo do anticristo. Então, ele vai criar uma mentalidade anticristã, vai criar uma nova maneira de falar, de pensar e de agir, como eu agora acabei de falar. E aí as pessoas vão aceitar. É o que aí que acontece a grande apostasia da igreja, ou seja, a grande parte daqueles crentes nominais, né, que são membros nominais da igreja, mas não são crentes verdadeiros, vão abandonar o evangelho e vão fazer parte de uma igreja de acordo com esse sistema de governo. Então, na verdade, é a própria igreja apóstata que vai perseguir a verdadeira igreja de Cristo. E aí, esses falsos crentes que adotarão esse sistema anticristão vão fazer isso. Então, nós não estamos vivendo ainda esse momento, não sabemos quando será, mas, como disse Paulo, vai alta noite e vem chegando o dia. Então, está vindo a noite, está vindo esse momento. Vai acontecer em algum momento. Agora, o fato é que um cenário já está sendo criado. Já há um palco sendo montado. E essa própria forma de impor isso, que não é apenas no Brasil, é no mundo todo. A ONU faz parte disso, a Unesco faz parte disso. Isso não é teoria da conspiração, isso é fato. Então, existe quando você domina, destrói a família, você domina a religião, infiltra-se nela e começa a impor pensamentos dentro dela que são anticristãos, isso vai enfraquecer naturalmente. Por exemplo, os católicos, né, a Igreja Católica Romana, e aqui eu não estou entrando na questão de salvação, das verdades centrais do Evangelho,
Mas na questão moral, a Igreja Católica sempre foi um baluarte de defender a família, o casamento, defender esses princípios morais. E isso já está sendo destruído pelo Papa atual. Então, cada vez mais a Igreja Católica, o Papa anterior, o Papa Bento, era firme, era conservador, vamos dizer assim, nesse sentido. Tiraram ele e colocaram um Papa que abraça a esquerda, que apoia a esquerda, claramente com as suas declarações. Então, aos poucos, vão tirando isso. Se tirar essa defesa que é a Igreja Católica, nesse sentido moral, que eu estou dizendo, sentido ético aí, da família, dos princípios morais judaicos cristãos, aí cai tudo. Porque, em termos de força política no mundo, nesse aspecto, a Igreja Católica ela tem um país, né, o Vaticano. O Papa não é apenas um líder religioso, ele é um chefe de Estado. Então, as declarações dele têm muito impacto no mundo. Então, quando você tem um Papa que não é contra a ideologia de gênero, João Paulo, né, Papa João Paulo foi antes, era contra a ideologia de gênero. Vocês podem pesquisar na internet que ele declarou várias vezes isso, e com muita propriedade. O Papa Bento era contra isso aí, e o Papa Francisco nunca se declarou nada de forma veemente. Então, eu não estou aqui entrando na questão teológica da Igreja Católica, não estou entrando na questão de salvação aqui, estou entrando na questão moral e ética do mundo como um todo. Então, existe um plano já existe um palco sendo montado. E o problema todo é que os cristãos acham que isso é coisa de menor importância. E, na verdade, não é. Pode comentar aí, se vocês quiserem. Queria comentar também. Eles são tão... Não sei como expressar, mas eles vêm trazendo uma coisa nova aí, mas não tem nem inspiração, porque essa linguagem o Mussum já fazia lá nos anos 80. É mesmo, o Mussum já tinha essa ideia, né? É verdade. O Mussum era antenado, né? Estava à frente. Mussum esperto pra caramba. É verdade, não lembrava, né? O Mussum usava essa linguagem. Coitado. Sim, pode falar. Você não acha que de um tempo para cá, vamos por uns 4 anos para cá, eles têm botado mais ainda o pé no acelerador? Eles iam antes assim, devagar, como o senhor falou, se infiltrando, como o Gramsci falou, né? Vamos entrar no meio intelectual. Se a gente mudar o meio intelectual, a gente vai para as famílias. E parece que de um tempo para cá, os ataques deles estão cada vez mais rápidos. E é uma minoria de uma população, que segundo o último levantamento é uns 5 a 8% da população LGBT, e isso coloca os outros grupos de minoria, e eles estão assim, a passos largos e através do ativismo judicial, conseguindo avançar muitas coisas. Você falou, é verdade, e eu entendo que por algumas razões. Primeiro, que eles conseguiram aparelhar muitas partes, né? No Brasil, vamos tratar do Brasil especificamente. Eles conseguiram aparelhar o judiciário, conseguiram aparelhar a parte do parlamento, e o executivo, por muito tempo, foi aparelhado, e agora houve um rompimento. Talvez volte ao mesmo aparelhamento, né? Esperamos que não. Eles conseguiram infiltrar nas faculdades por 40 anos. Então, nós temos um Brasil, a esquerda dominando 40 anos. E nesses 40 anos, eles formaram profissionais em todas as áreas de conhecimento com pensamento de esquerda. E o que nós temos hoje é o resultado disso. Eles pensaram, eles planejaram muito bem. Enquanto que, na verdade, os de direita, ou os evangélicos, ou os reformados, se acomodaram a isso e não atentaram para o que é chamado lá no Brasil Paralelo, né, de teatro das tesouras. O que seria isso? Eu não estou aqui defendendo partido, coisa nenhuma, estou dando uma realidade para os irmãos pensarem.
há pouco tempo eu pensava isso, que o PSDB, por exemplo, era de direita. Então, por causa de Fernando Henrique Cardoso, com o Lula, aquela briga, na verdade, é tudo da esquerda. E o PSDB é a parte intelectual, mentora. Como dizem alguns, né, o PSDB é a esquerda de smoking. E o PT e o PSOL é de macacão. Né? Então, mas é tudo mesmo a farinha do mesmo saco. Brizola, todos esses aí que passaram. Nós não tivemos nenhum governo antes de direita. Então, em 40 anos, tudo foi aparelhado, tudo foi dominado por eles. Agora, com a internet, é que a gente está despertando. Por quê? Porque a mídia também foi aparelhada. Então, a mídia divulgava aquilo que eles queriam, que eles eram pagos para fazer, distorcendo, como a gente vê hoje, né? Só que hoje a gente tem internet para pesquisar e ver que é fake news, e ver que os argumentos não são verdadeiros. Mas imagine isso há alguns anos atrás, que não tinha internet, em que as pessoas eram enganadas claramente. Eu e você fomos enganados. E aí um juiz da Suprema Corte disse que a internet produziu imbecis. Na verdade, não. A internet libertou os imbecis. Né? Libertou aqueles que eram idiotas, enganados pela grande mídia e pelos poderosos do nosso país. Então, a internet deu voz a nós. Não sei até quando nós teremos isso. Então, eles estão acelerando mais porque eles têm tudo isso aparelhado, eles têm todos esses mecanismos de divulgação e essa formação cada vez maior, e porque eles, ao contrário de nós, eles pensam na próxima geração. Eles pensam em influenciar os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, porque eles sabem que em 10, 15 anos eles serão adultos, serão jovens, e eles poderão votar, poderão ser facilmente enganados. Né? Então, o que nós temos que entender é isso. Outra coisa que eu diria que eles aceleram bastante é porque estão vendo também um despertamento contra eles, no mundo todo. Está tendo um despertar que, olha, eu posso dizer como pastor, tem 10 anos que eu estou na igreja presbiteriana conservadora Jardim Caeira, desde 2012, e eu já combati a esquerda desde 2009 em Goiânia. Eu fui na manifestação contra a ideologia de gênero, junto com o pastor Rony e o pastor Ronaldo, em Brasília, quando eu morava em Goiânia, movimentado pelo Silas Malafaia, que nesse quesito nós temos que dar a mão ao palmatório, que o Silas Malafaia sempre combateu a esquerda no Brasil. Dos pastores aí, ele é um dos primeiros a falar mais fortemente. E aqui, não entra em questões teológicas, eu discordo completamente do Silas Malafaia em questões teológicas, fala muita besteira. Mas eu tenho que aceitar que ele vem combatendo isso há muito tempo, muito antes de Bolsonaro. Então, não colocaram em 2009, 2010, ideologia de gênero no Brasil, porque o Silas Malafaia movimentou um grande grupo, milhões de pessoas, milhares de pessoas foram a Brasília, e eu estava lá, e eu me lembro muito bem de uma cena, e eu era ainda muito ingênuo nessa questão, porque estava eu, o pastor Rony e o outro pastor Ronaldo lá, a gente não tinha nem celular para filmar como hoje, né? Já 2009 ainda, você vê, não parece tanto tempo assim, mas não tinha essa tecnologia de hoje. E a gente estava com aquela câmera digital, né? Mas dá para filmar um pouquinho lá e tirar foto. E aí já tinha acabado a manifestação, tinha todas as redes principais do Brasil de televisão filmando, helicópteros e tal. E aí já havia acabado o evento praticamente, havia um grupo do LGBT lá manifestando, um grupinho de 20, mais ou menos, grupinho minúsculo de 20 lá manifestando, fazendo barulho, provocando alguns evangélicos que estavam ainda por lá, e a gente estava meio que distante assim, mas dá para ver tudo. E eles provocando, deviam estar xingando e tal, né? E aí, em um certo momento, um membro do LGBT foi até o grupo dos evangélicos e agrediu fisicamente os evangélicos. E ele foi preso pela polícia ali do Planalto. Isso eu vi. E os organizadores do movimento lá que o Silas estava fazendo diziam para os irmãos irem embora, tal, não entrar nisso.
E aí ele agrediu, foi preso, aí o pessoal do LGBT gritando para soltar e tal, devem ter soltado. E eu, na minha burrice e ingenuidade da época, achei que sairia nas redes, né, nas televisões, né? Não saiu nada. Agora, você imagine se fosse o contrário, um evangélico que fosse até lá e agredisse. Né? Seria a coisa mais absurda. Isso eu fui testemunho ocular, eu, o pastor Rony e o pastor Ronaldo. Nós vimos tudo isso. Isso foi um exemplo apenas de tudo isso aí. Então, essas distorções todas, elas não são de agora. Né? Isso tem acontecido. Então, eles estão vendo que há um despertamento, há, na verdade, muitas pessoas que estão desenvolvendo e aprendendo muito sobre isso, e um dos problemas, vamos dizer, uma das grandes dificuldades desse movimento é que eles são extremamente arrogantes. Então, eles acham que isso é o calcanhar de Aquiles deles. Eles acham que ninguém vai fazer nada. Por quê? Porque 40 anos ninguém fez nada. Tirando o Olavo de Carvalho, né, que sempre combateu por mais de 30 anos antes de morrer, né, a vida dele foi combatendo e os frutos estão por aí. Alguns jovens pensadores aí, que, embora ele xingasse bastante, né, mas nós temos que entender o quanto ele contribuiu com o pensamento anti-esquerda no Brasil, e ele que já foi da esquerda. Então, graças a Deus que ainda tem esses baluartes aí na nossa cultura aí que estão ajudando bastante. Mas tem mais participações, né, João? Tem, pastor. A Andréia Duarte, ela está lá acompanhando o podcast, ela comentou assim: conheço um jovem presbiteriano conservador que no primeiro ano de faculdade da USP abandonou a igreja, pediu para ser excluído do hall de membros. Muito triste. Olha aí que testemunho triste, né, que a Andréia Duarte está nos dando. Um abraço para ela. E isso prova o que eu estou falando. A igreja conservadora, eu acho que é a primeira igreja reformada a ter um documento em que a igreja, como denominação, ela é contra a esquerda. Ela não é de direita, obviamente, como eu disse, a direita não é, mas ela é de confissão reformada, mas como a esquerda é uma filosofia e uma ideologia anticristã, a igreja conservadora é oficialmente contra a esquerda. Então, o posicionamento da esquerda. E é isso aí que a irmã colocou, né? Esse ativismo ideológico dentro das faculdades tem feito com que nós perdemos aí muitos jovens. Muitos jovens são perdidos. Agora, uma das coisas que tem levado as nossas igrejas a perderem jovens para a esquerda é porque muitos pais não acreditam nisso que eu falei agora. Quando eu falava 10 anos atrás na igreja do Caeira, muitas pessoas achavam absurdo o que eu falava. Achavam que o pastor está falando de política na igreja, tá? E tal. Hoje elas entendem. Né? Eu falava, né, quando a Dilma concorreu a segunda vez, eu falei, se a Dilma ganhar, ela vai aparelhar o Estado. E ela quase fez isso, é porque ela era burra demais, né? Mas se fosse outra pessoa, se fosse o Lula, teria feito. Então, a questão é as nossas igrejas, e não é só a conservadora, a igreja, outras igrejas irmãs, né, não estão tão preocupadas em fazer isso. Vou querer dar um exemplo para os irmãos nesse sentido. O currículo da escola dominical não prepara as nossas crianças, adolescentes e jovens para enfrentar isso na universidade. Isso é uma coisa que tem me preocupado bastante, né? Trabalhar um currículo na escola dominical que trabalhe biblicamente, teologicamente, a mente das nossas crianças, para que elas possam entender que evolucionismo é errado, que elas possam entender que esses pensamentos marxistas são errados, né, e entender o que a Bíblia fala sobre tudo isso, e que o Evangelho é superior a tudo isso, que nós temos argumentos não somente bíblicos e teológicos, mas argumentos filosóficos e racionais, completamente racionais, que destroem totalmente esses argumentos que são apresentados lá. Então, graças a Deus também, o outro lado da história, Deus tem despertado muitos jovens das nossas igrejas
para entender isso. Eu sou procurado, às vezes, por alguns jovens de igrejas diferentes da nossa denominação, que estão em faculdade, estão discutindo, estão debatendo, estão discordando, estão se posicionando contra estas coisas, mas são perseguidos. São duramente perseguidos. Por quê? Porque não há nenhum tipo de tolerância acerca desta questão. Então, é algo muito sério que nós precisamos entender a gravidade de tudo isso. Essa linguagem neutra é uma ponta do iceberg. Ela faz parte de um projeto muito maior. Mas eu já falei bastante aqui. Ju, vamos ver os nossos patrocinadores, né? Um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores. Eu vou colocar a vinheta aqui para nós, os nossos patrocinadores, e para que você possa, você que mora em Limeira, naturalmente, né, possa conhecer alguns deles. Vou aqui só remover temporariamente aqui a Ju e o Adão, e eu também, para que nós possamos aqui mostrar os nossos. Premiata Sabor e Qualidade. Fica na Avenida Doutor Amaral Gama, número 203, Jardim Caeira, aqui em Limeira. O número do contato para você pedir aquele marmitex gostoso, feito com muita qualidade e carinho, com preço justo, é 98 842 8626. Chega o final de semana, você tem aquele desejo de reunir a família, os amigos, os irmãos em Cristo para fazer aquele churrasco, mas você não sabe onde comprar uma carne com preço justo e com qualidade. Você encontra isso tudo e muito mais no Açougue Teixeira, que fica na rua Otávio Coelho, número 279, esquina com a rua José Campos, Jardim São Francisco. É isso aí. Então, nossos apoiadores aí, a Premiata e também o Açougue Teixeira, que você que mora em Limeira pode ganhar 1 quilo de linguiça aí. É muito bem feita aí. Então, basta você participar aí do nosso podcast. Tem aí participações, né? A Andréia falou, é verdade, pastor. Também a Beth, concordo, pastor, precisa mesmo preparar as crianças e adolescentes para que eles consigam se defender nas escolas contra esses ensinamentos totalmente distorcidos. Isso aí, Beth, muito bem. Outra, para nós entendermos, pode falar, Ju? Posso só, rapidinho? Fica à vontade. Na terça-feira, uma escola de Maringá, onde é uma escola pública, e ela tem do ensino médio, que era o colegial na minha época, né? Segundo grau, ensino médio. E lá, uma moça filmou e ficou indignada de um menino de 16 anos que se sente trans, ele é trans, ele se sente uma mulher, e ela foi usar o banheiro feminino e ele estava entrando no banheiro. E ela ficou indignada, ela filmou, e no final das aulas, que o pessoal estava saindo, ele foi e bateu nela. A gente não viu isso em lugar nenhum. E se fosse o contrário? Então, é muito... Imagina, irmãos, o seguinte. Tem jogador de vôlei que é trans, que joga com as mulheres. E aí, as atletas não podem falar nada, porque a mídia vai acabar, os patrocinadores vão tirar o patrocínio dos clubes, como já aconteceu. Agora, quem já jogou vôlei, eu joguei bastante vôlei, e até era razoável, né, como jogador, modéstia à parte, viu, Adão? Mas todo mundo sabe que a rede feminina ela é mais baixa do que a rede masculina.
Por quê? Porque o homem tem mais força física para se impulsionar e cortar a bola, né? Com muita força. Na época que eu jogava vôlei, tinha um amigo que era bem forte e ele cortou a bola, né? Deu um corte na bola tão forte que pegou na cabeça de um camarada, quase desmaiou. Então, assim, tem gente que tem uma potência muito forte, né, no braço. Você imagina o seguinte: o cara é homem, na verdade, né? Se passando por mulher, ele pega uma rede menor, mais baixa, e ele tem uma impulsão e força física muito maior. Imagine no UFC, né, o que tem acontecido no UFC também. Os trans lutando com outras mulheres. Isso aí é bater em mulher, é Maria da Penha. Você não vê mulheres trans querendo lutar com homem ou jogar vôlei com homem. Então, é um absurdo o que tem acontecido diante dos nossos olhos. São coisas assim extremamente ilógicas que têm acontecido. E o pior de tudo é que tem muito crente, não sei, alguns por ignorância, outros estão, ou alguns de fato apostataram da fé, porque para defender algo tão absurdo como esse não tem outra forma. Tem uma participação aqui, né, do pastor Rony. Eu vou colocar aqui para você falar, somente. Pode falar. Tem antes o Maio Querubim está lá na audiência, escreveu desejando boa noite. E o pastor Rony, ele escreveu assim: a hipocrisia da minoria que luta pela linguagem neutra, como os irmãos citaram, fica evidente quando pensamos nos grupos que já possuem dificuldade para aprender e se comunicar, como os mudos e cegos. Isso sem considerar o fato de querer que 98% da população engula a vontade insana deles. A estratégia é aquela: muda-se a linguagem, a forma de pensar e, por fim, de agir. É isso aí. Muito bem. Obrigado aí, reverendo Rony, né, nosso irmão querido que sempre tem cadeira fixa no podcast, né? Semana que vem ele estará conosco e participando. Também um grande abraço ao reverendo Paulo Broco, né? Já disse a ele, assim que ele tiver estabelecido lá, ele vai participar de uma entrevista comigo, o reverendo Paulo Broco, que é um grande exemplo para nós, pastores conservadores aí, um homem fiel à Escritura e que cumpriu o seu propósito como pastor, né? Exercendo o ministério, agora está aposentado, mas ainda, né, atuando de acordo com as necessidades. Vamos lá. Eu quero fazer um comentário aqui, só para os irmãos entenderem o seguinte. Por exemplo, essa questão de linguagem, né? Se você pegar, não é apenas na linguagem neutra. Hoje você não pode falar denegrir. Se você falar denegrir, você está falando uma linguagem racista. Mas é um absurdo isso, porque a palavra denegrir, eu até entrei no site de um movimento, né, que diz que denegrir, conforme o dicionário, falar do negro e tal, mas não tem nada a ver com isso. Aí eu pesquisei, né? Denegrir vem do latim denigare, que significa a ideia é lançar calúnias sobre o caráter ou reputação de alguém. Então, quando você vai denegrir alguém, você está o quê? Fazendo calúnias acerca dela quanto à reputação daquela pessoa. E aí, como esse site estava dizendo que o dicionário Aurélio diz isso, eu pesquisei no próprio dicionário Aurélio, que não diz nada disso. Lá diz assim, no dicionário Aurélio, vocês podem pesquisar na internet. Etimologia, origem da palavra denegrir. O verbo denegrir tem sua origem no latim denigare, que significa manchar a reputação de alguém ou tirar mérito de alguém. Então, é isso que o dicionário diz. Não tem nada a ver com negro, não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver disso. Mas o curioso é que esse mesmo grupo que diz que denegrir é uma declaração racista e outros termos, né? Por exemplo, a coisa está preta. Então, se você falar, não, isso eu estou usando, é o que estão dizendo, eu peguei no site, né? A coisa está preta, aí está dizendo que isso é uma declaração racista. É o mesmo grupo da linguagem neutra, é o mesmo, da mesma essência, é o mesmo pessoal. Primeiro, a coisa está preta, o que é o contrário de preto? É branco. Então, pelo dicionário Aurélio, a coisa está preta quer dizer cheio de dificuldades, difícil,
complicado, a vida está preta, muito escuro, de teor sombrio, umbroso. Tem nada a ver com cor de pele, tem nada a ver com racismo. O racismo está na mente dessas pessoas doentias, né? Não tem nada a ver com isso. Aliás, país socialista, e eu fui num da África, são os negros que perseguem os brancos. Então, o socialismo sempre coloca brancos contra negros, negros contra brancos, pobre contra rico, rico contra pobre. E aí eles fazem tudo isso porque é a maneira didática que eles têm, maligna, de criar divisões. Mas esse pessoal não fala, por exemplo, do termo judiar. Vocês sabem que essa palavra judiar, que relação ela tem? Tem a ver com judeu? Judiar tem a ver com judeu, por quê? Porque está associado a tratar mal alguma coisa, e o termo está ligado a ser judeu. Então, de forma etimológica, estaria significando ou ligado aí à questão do Holocausto, da judiação que foi feita aos judeus. Mas ninguém fala judiar pensando em judeu. Ninguém fala judiar pensando defender o Holocausto, coisa desse tipo. Não tem nada a ver. Então, não há intenção nenhuma, ainda que a palavra pudesse trazer alguma conotação, no caso dessas que eu citei, não traz nenhuma, elas não têm esse sentido, ninguém fala com essa intenção. Então, quando você vê essa questão da linguagem neutra, ela está ligada a esses pensamentos absurdos, ridículos, esses argumentos tolos. Mas, caminhando aqui para finalizar, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Será que a Bíblia fala dessa linguagem neutra? O Mussum falou, né? Mas o Mussum já falava. Mas será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? O pastor Rony falou algo aqui, as tiradas dele são interessantes, né? Não demora, vão proibir usar calçados pretos, alegando humilhação. Não sei se eu falo aqui, mas tenho receios não de medo de oposições severas, mas de ser mal interpretado. Mas vou me arriscar. Todos nós, praticamente, temos em nossas famílias pessoas negras. O meu avô é negro, minha bisavó era negra, foi pegada no laço, dizia, né? Vinha de escravos, minha bisavó. Meus tios, têm tios brancos e negros, porque minha avó é branca, meu avô era negro, minha avó ainda está viva, né? Mais para loira, branca, e meu avô negro, casados os dois, então filhos negros e brancos. Eu dou um testemunho aqui, eu nunca vi uma atitude racista com nenhum deles e com ninguém que eu conheça, né? Nunca vi. Brincadeiras, por exemplo, o Mussum fazia brincadeira, né? Tem até uns videozinhos aí, brincadeiras do Dedé, né? E do como é que é o nome do outro lá? Eu esqueci, o principal lá, o Didi, né? O Didi e o Dedé brincando com o Mussum e eles dando risada e tal. Não tinha nada disso, né? O próprio Mussum brincava com isso. Então, não havia essas coisas assim, dessa maneira como eles colocam, assim. E eu nunca presenciei. Não estou dizendo que não exista o preconceito. Estou dizendo que eu nunca vi nada desse sentido. Eu já conversei com várias pessoas e perguntei, pessoas de mais de 40 anos, se já viram alguma coisa assim, também nunca vi. Aí, uma vez, uma pessoa disse para mim assim, uma pessoa negra, disse o seguinte: não, mas o preconceito é quem sente. Então, peraí, se então o preconceito é definido pelo que eu sinto, então aí ficou complicado, porque pode ser que o que eu sinto é fruto da minha própria forma de enxergar a mim mesmo. Por exemplo, eu tenho o rosto muito marcado por espinhas. E na minha adolescência eu tive espinhas monstruosas. Monstruosas mesmo. As marcas que eu tenho são muito pequenas perto do que eu tinha de espinha. E eu andava de cabeça baixa na adolescência de vergonha. Quando eu entrava no ônibus e as pessoas olhavam para mim, o que eu pensava? Estão falando, estão olhando por causa das minhas espinhas. Eu sentia isso. E nem sempre era, às vezes era mesmo.
Às vezes vinha lá um abençoado, uma abençoada, olha, você já passou tal produto no rosto? Que coisa mais absurda, né? Era horrível aquilo lá. Então, aquilo criou complexo na minha adolescência. Eu não era crente ainda. Quem me libertou daquele complexo foi o Evangelho. Então, as pessoas têm complexos irracionais, no caso da cor, né? Não tem nada a ver de ter preconceito complexo disso. O negro é lindo, assim como o branco, o pardo e assim por diante. Criados à imagem de Deus, e igualmente, não tem nada disso de diferente nesse sentido. Então, essas coisas todas, irmãos, é importante a gente entender que foram colocadas para nós, impostos para nós, e isso tem causado sérios problemas até dentro das próprias igrejas. Mas aqui eu quero dizer o que a Bíblia fala. Lógico que a Bíblia não fala do linguagem neutra, né? Diretamente. Mas dois textos apenas eu quero citar para tentar finalizar aqui o nosso assunto. Primeira coisa, a linguagem neutra diz que é preciso, os que defendem, criar uma linguagem que inclua pessoas que não se identificam com um gênero específico, masculino ou feminino, certo? Agora a Bíblia fala assim, em Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher. As palavras hebraicas aqui são as seguintes: para homem, Deus criou o homem, zakar. Zakar é macho. Deus criou o macho. É isso que está no hebraico. Deus criou o macho, que está traduzido como homem, em Gênesis 1, 27. Deus criou o homem, criou o macho. E Deus criou a mulher. A mulher aí é nekevá, é outro nome hebraico, é fêmea. Então, literalmente, o texto está dizendo: Deus criou o homem e a humanidade, e a humanidade foi criada a partir do macho e da fêmea. Porque macho e fêmea se completam e se encaixam fisicamente para procriar e formar a humanidade. Então, a Bíblia fala apenas de dois gêneros, macho e fêmea. Não tem terceiro, quarto, quinto ou 60 gêneros. Não tem gênero indefinido. Ou é macho ou é fêmea. Então, uma linguagem neutra, ela fere o que a Escritura ensina sobre a natureza humana, que foi feita à imagem de Deus. E automaticamente isso afeta e ofende e afronta o Criador. Então, não é simplesmente assim, não vou me posicionar quanto a isso, isso não tem nenhum problema, não tem nada a ver com a minha fé, isso não tem nada a ver com a minha realidade. Tem sim. Se você começar a falar desta maneira, você vai pensar de acordo com o que você está falando e você vai agir de acordo com isso, como eu disse lá no início. Então, você tem que ter esta posição bíblica. Só existe macho e fêmea. Fora disso, não é aquilo que Deus estabeleceu e criou. E tudo isso vai trazer e traz e tem trazido consequências das mais absurdas. A própria aceitação moral destas coisas, não diretamente disso, mas de outras coisas ao redor semelhantes a essa tolerância moral, às coisas absurdas contrárias à Bíblia, permite que um médico violente sexualmente mulheres grávidas e a equipe aceite isso como normal. Por quê? Porque a sociedade está anestesiada pela imoralidade, pela perversão, porque começa a aceitar isso como coisas normais. E, às vezes, aquele que se levanta contra, porque é errado e está levantando contra, para o bem da sociedade, da cultura, é crucificado até dentro das igrejas. Então, um outro texto que eu quero terminar é Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo está falando do velho homem e do novo homem, e ele está dizendo que quem é nova criatura em Cristo tem que despir do velho homem e revestir do novo homem.
E uma das coisas que Paulo diz que deve ser feito é despir daquilo que é torpe, daquilo que é contrário à moral bíblica, e você deve usar linguagem que edifique. A pergunta é: a linguagem neutra é moralmente correta? É moralmente bíblica? Ela defende valores bíblicos ou ela defende valores contrários à Bíblia? Então, se ela defende, obviamente, ela defende coisas contrárias à Bíblia, porque a razão dela é para incluir gêneros que a Bíblia não defende, que a Bíblia condena como práticas. Então, automaticamente, quando você aceita isso como sendo verdade, você está indo contra a Escritura e você está alimentando o velho homem. Por fim, eu disse que era o último, mas o último verso mesmo, de Efésios 5:11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Paulo diz que nós não devemos ser cúmplices. Ser cúmplice das obras das trevas não é apenas falar ou agir como as trevas, mas é concordar com elas, é ser cúmplice de um... Não é quando a pessoa comete um crime, tem um cúmplice do crime, que estava lá, não impediu, presenciou tudo, concordou com o fato. Então, eu, como cristão e você, não podemos concordar com as coisas erradas. Nós não podemos ser cúmplices delas. Mas Paulo diz que devemos reprovar estas coisas. É por isso que aqui hoje nós estamos reprovando a linguagem neutra, porque não é simplesmente uma questão de linguagem neutra, mas é o que está por trás de tudo isso, que é mudar a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Então, entenda que isso é muito mais sério do que você imagina. Ju e Adão querem fazer alguns comentários finais? Então, na hora que o senhor estava comentando sobre o que eu sinto, a minha família também, ela veio dessa miscigenação, né? Meu pai branco, do olho azul, família dele toda, e da minha mãe, família de negros, morenos e tudo. Então, eu tenho primos que são muito mais brancos que eu e tenho primos negros. Aí o Adão conhece meus primos, e se alguém vê a gente brincando, se zoando, eles vão processar ou eu ou meus primos, porque eles se sentiram ofendidos. Porque a gente brinca, a gente se zoa, a gente tem essa... Ainda, né? A gente pode fazer isso. Então, esses dias eu estava falando para o meu primo, falei para ele, a gente tem que começar a tomar cuidado e em essas brincadeiras ficar dentro do nosso meio, dentro da nossa casa, porque alguém pode se sentir ofendido e até querer discutir com a gente. Porque a gente brinca, a gente zoa tanto eu com eles, quanto eles comigo, não alivia também não. Mas as pessoas é isso, se eu sinto, o que eu sinto não pode definir nada. Eu lembro do seu... sem som, pastor. Sem entrar no mérito das brincadeiras, né? Para que ninguém nos processe e sinta-se ofendido, né? Mas, e as brincadeiras com loira burra, né? Ninguém fala nada, com os portugueses, né? Falando que são burros, e assim por diante, né? Então, é sempre uma hipocrisia muito grande desses movimentos. Na verdade, não são pessoas propriamente que agem assim, são movimentos de pessoas, minorias, de pessoas que querem, minorias das minorias, né? Que querem criar esse espetáculo ridículo e criar essa hostilidade entre as pessoas. É lógico, não estou dizendo aqui que não exista racismo no Brasil, não estou dizendo que não exista machismo no Brasil, não sou tão idiota ao pensar isso. Não estou dizendo que não existam exageros, todas as áreas existem, mas não é da maneira como eles colocam, né? O Brasil nunca teve as divisões de classes ou de cor, de pele, como, por exemplo, na África do Sul ou nos países colonizados pelos ingleses. Na Segunda Guerra Mundial, o exército... Isso é história, vocês podem pesquisar. Na Segunda Guerra Mundial, que o Brasil, né, os soldados brasileiros, heróis brasileiros, desprezados por nossa história,
foram até a Itália lutar contra os fascistas, e lá eles são celebrados e no Brasil não são honrados. Os americanos e ingleses ficaram escandalizados ao ver que o exército brasileiro tinha essa mistura de negros e brancos e que não havia uma parte para os brancos e uma parte para os negros, como era nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou nos países colonizados. O Brasil nunca teve essas ações assim, como foi feito nesses países. Nós nunca tivemos nenhuma coisa dessa na história do Brasil. Os portugueses não fizeram isso com o Brasil, como é dito. Assista o Brasil Paralelo, vocês vão ver a verdadeira história do nosso país. Agora, é lógico, sempre existiu escravidão, existiu, mas existiu escravidão de negros escravizando negros também. Isso não é contado, né? Na África isso foi feito muitas vezes. Isso é um outro assunto. Mas a questão é que a linguagem neutra é um aspecto desse todo que envolve distorções, fake news e a tentativa de manipulação das nossas mentes. Antes do sorteio, fica aí para você participar do sorteio, né? Eu vou aqui colocar mais 2 vinhetas aqui, não saia daí que vai ter o sorteio de nossos apoiadores aqui, que têm nos dado condições de ter nosso podcast. Então, eu vou tirar temporariamente, já tirei da imagem do Adão e da Juliana, e vou tirar o meu aqui para a gente colocar mais 2 vinhetas aqui dos nossos. Você quer conhecer uma loja que atende bem e que te venda peças e acessórios para bike justos e de ótima qualidade? Conheça a Leal Bike. Leal Bike fica na rua Evaristo Olivato Filho, esquina com a Avenida Doutor Amaral Gama, no Jardim Caeira. Muito fácil de encontrar, próximo ali do Clube Metalúrgico, onde você encontrará uma equipe capacitada, bem preparada, que vai te atender com muito carinho. E a sua bike será ali tratada com todo o profissionalismo necessário. E também você vai encontrar na Leal Bike acessórios que você precisa para pedalar com tranquilidade, com conforto e com qualidade. Leal Bike, na rua Evaristo Olivato Filho, esquina com a Avenida Doutor Amaral Gama. Leal Bike. Vá lá conhecer esta loja, que sem dúvida alguma é a melhor loja de bikes em Limeira. Se você deseja levar o seu carro em um local onde ele realmente vai ser consertado e será feito isso com um preço justo, você pode levar lá no Sérgio Automecânica, que fica na rua Luiz Marino Neto, número 85, Jardim Morro Branco. Você pode entrar em contato pelo telefone 9831-25309 ou também você pode entrar contato pelo telefone 3452-3825. Você não vai se arrepender ao conhecer a Sérgio Automecânica, levando o seu carro para que possa ser consertado de forma correta e por um preço justo. Sérgio Automecânica, Rua Luiz Marino Neto, número 85, Jardim Morro Branco. Vamos ter daqui a pouco o quadro Reverendo Responde, onde o Adão vai fazer uma pergunta para mim, né? Já caminhando para o fim. Depois desse quadro, nós teremos o sorteio da linguiça, né? No quilo de linguiça aí, do Açougue Teixeira, e também do livro do pastor Sammy Anderson. Então, vamos lá para o quadro Reverendo Responde.
Vai lá, Adão. Pergunta. Vamos lá. Dentro do quadro Reverendo Responde, um conhecido meu que está afastado da igreja, e nós começamos a conversar sobre as doutrinas da igreja, assim, ele achando que não tem problema estar afastado da igreja, mas sim cultuando o Senhor em casa, para ele acha que está tranquilo. Aí comecei a questionar algumas coisas com ele e deixei dúvida na cabeça dele, e ele estava perguntando sobre a ceia do Senhor. Então ele ficou com dúvida assim, qual é o pensamento da igreja que você frequenta, como que vocês enxergam a questão quem pode participar da ceia do Senhor e quem pode ministrar a ceia do Senhor. Essa era a dúvida dele. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, quem é que pode participar da ceia do Senhor? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele dá ali algumas instruções sobre a participação da ceia, porque a igreja em Corinto estava pecando contra Deus na participação, até o ponto de Paulo dizer que alguns dormiam, ou seja, Deus havia matado alguns por causa da profanação da ceia. E Paulo diz que é necessário que nós examinemos a nós mesmos para participar da ceia, ou seja, você precisa estar com o coração quebrantado, contrito, arrependido dos seus pecados, como crente em Cristo Jesus, disposto a não continuar na prática daquele pecado, ou se há algum problema com o irmão ali, tratar aquele problema para participar da ceia do Senhor, ou seja, tem que estar arrependido. Ao examinar a si mesmo, Paulo diz também que é preciso que a gente tenha condições de discernir os elementos, ou seja, entender o que simbolizam aqueles elementos que o próprio Cristo colocou como sacramento para a igreja, como uma instituição, para lembrar dele, em memória dele. Então, a ceia tanto aponta para o passado, para aquilo que Cristo fez por nós, aponta para o presente, na nossa comunhão com ele, e aponta para o futuro, quando nós cearemos com ele. Calvino dizia que os sacramentos, que é o batismo e a ceia, né, é como se Deus apertasse a nossa mão e dissesse: eu vou cumprir aquilo que eu prometi com relação à sua redenção. Então, com esses critérios, então, a pessoa deve participar. Então, primeiramente, quem pode participar da ceia é crente. A pessoa tem que ser crente de verdade. Um ímpio não é juízo para ele. Paulo diz que participar sem examinar e sem discernir é juízo. Não é bênção, Deus pesa a mão. Então, é algo muito sério participar da ceia do Senhor. Então, você tem que ser alguém, de fato, convertido, crente, precisa ter a compreensão do que significa esse momento, discernir, examinar o próprio coração. É por isso que, no caso da nossa igreja, né, a Igreja Presbiteriana Conservadora do Jardim Caeira, eu sempre coloco no boletim da igreja: olha, a ceia será no próximo domingo, prepare-se para participar. Então, para que a pessoa entenda a seriedade que é participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque nós cremos que, quando ministramos a ceia, o próprio Cristo espiritualmente está ministrando a ceia a nós. Então, a primeira pergunta, o primeiro aspecto é: quem é que pode participar? Crente. Agora, de preferência, crente que já professou a fé na igreja, que já é membro da igreja. Por quê? Porque isso demonstra a maturidade dele, demonstra compromisso que ele tem com o corpo de Cristo. Então, fazendo isso, ele pode participar não estando em disciplina, não estando debaixo de pecado. Então, por exemplo, eu, quando ministro, e assim os pastores reformados, conservadores fazem assim, nós falamos: se você faz parte de alguma igreja reconhecidamente evangélica, está em plena comunhão com a sua igreja. O que quer dizer plena comunhão? Que não está em disciplina. Está em plena comunhão com a sua igreja, é convidado a participar conosco. Então, deixo bem claro que não é uma mesa, né, uma ceia da igreja presbiteriana, é da igreja de Cristo. Mas existem alguns critérios para que aquela pessoa possa participar. Então, não é qualquer um que vai lá e participa, que é juízo para ela. Então, a primeira pergunta seria essa. Então, por isso que criança não participa na ceia,
ela pode ser crente, tudo, mas ela não tem discernimento, não tem maturidade ainda para entender o que significa isso. Por quê? Porque a ceia do Senhor é um meio de graça, é um meio de fortalecimento da nossa fé. Não é o fato de comer o pão ou beber o cálice, simplesmente. Não é que o elemento em si tem poderes místicos, mas é você comer o pão e beber o cálice entendendo o que significa. E como é que você entende o que significam? Pela Bíblia. Compreendendo isso, então, pela fé você participa e você demonstra a esperança de um dia estar com Cristo, na Nova Jerusalém. Então, é algo maravilhoso para nós, é um elemento de graça, é um meio de graça para fortalecimento da nossa fé. Segundo o aspecto da pergunta, né? Quem pode ministrar? Quem pode ministrar? Apenas pastores devidamente ordenados. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, diz a Timóteo para não precipitar na ordenação de pastores e presbíteros sobre a igreja. Presbíteros no Novo Testamento são pastores e presbíteros docentes e regentes, né? Os que ensinam, se afadigam no ensino da palavra, e aqueles que regem a igreja junto com o pastor, que é, no caso, o sistema presbiteriano, a gente faz assim, vem de presbíteros. Mas o fato é que, por que pastores devidamente ordenados? Porque há pastores que se ordenaram pastores, eles se intitularam pastores. E na verdade, eles não são pastores. Eles não têm nenhuma autoridade para ministrar. A ordenação pastoral, ela vem de um colegiado de pastores, devidamente ordenados, que foram ordenados por outro colegiado. Então, isso tem uma linha histórica e teológica. Então, não é qualquer um que se diz pastor, ele é pastor porque ele diz que ele é pastor. Para ser pastor, você tem que ser chamado por Deus. Então, há um chamado interno, irresistível. É preciso que Deus confirme esse chamado por meio da igreja. A igreja tem que aprovar isso. A igreja tem que avaliar a sua vida. Há critérios morais e éticos e doutrinários que Paulo coloca muito bem nas cartas pastorais, mostrando que aquele que anseia, deseja o episcopado, né, o pastorado, boa obra almeja, mas é preciso que ele seja irrepreensível. E aí ele vai mostrando lá os critérios, ou seja, não é qualquer um. Ele tem critérios morais, éticos, casamento, família, não pode ser novo na fé, ele tem que ensinar a palavra de Deus fielmente, ele tem que ser aprovado pela igreja, a igreja tem um corpo de liderança que o aprova, que o avalia. Então, isso independente de ser presbiteriano, batista ou qualquer outra igreja séria nesse sentido. Agora, quando o camarada é pastor, porque ele fundou uma igreja e se ordenou pastor, é arrogância em pessoa. Ele não é pastor, ele não tem autoridade para fazer isso. Por quê? Porque os pastores fiéis são ministros de Cristo. E eles são despenseiros de Deus, ou seja, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, ele fala que eles eram ministros de Cristo, ou seja, servos de Cristo, não é da igreja. Então, o pastor fiel não é empregado da igreja, não é servo da igreja, mas ele é ministro de Cristo, como Paulo diz em 1 Coríntios 4, é aqueles servos que ficavam no barco, no navio lá embaixo, remando, acorrentados, e remavam até morrer, eram os mais desprezíveis. Então, nós somos os servos mais desprezíveis, assim, nós estamos prontos a morrer por Cristo, isso que quer dizer. Mas nós também somos despenseiros dele. Então, quer dizer, dispenseiro quer dizer, nós somos supervisores dos outros servos, como era José na casa de Potifar. Então, o pastor não é servo dos servos da igreja, ele é o líder dos outros servos da igreja. Então, aí Paulo diz lá, 1 Coríntios 4, você pode ler depois, ele fala, o que importa é ser achado fiel. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O pastor bíblico, chamado por Deus, aprovado pela igreja, como eu já disse, os critérios que a Bíblia estabelece, Cristo pastoreia a igreja através deles. Então, eles são como é que a igreja é pastoreada? Através de pastores fiéis. Por quê? Porque pastores fiéis vão expor a Bíblia, expor Cristo. Então, quando um pastor fiel ministra, junto com os presbíteros, a ceia do Senhor, é o próprio Cristo através deles ministrando a igreja.
Então é por isso que não é qualquer um que pode ministrar, apenas aqueles, de fato, chamados para esta função tão sublime e a mais importante de todas as funções do mundo, ser pastor, despenseiro dos mistérios de Cristo. Respondido, Adão? Perfeito. Tem só uma participação aqui. A Geni, né, a Geni, filha da dona Cândida, né? Um abraço, Geni. Obrigado aí por participar, viu? Deus abençoe grandemente aí. E nós agradecemos a todos os irmãos que participaram conosco de mais um podcast.